Boa noite, todo mundo me escutando? Tá por aí, Diego? Opa, boa noite. Tô ouvindo sim, irmão. Show de bola. Boa. Bora começar mais um Conexão Jet, episódio 10 hoje. Episódio especial aí com dois convidados que são amigos meus faz muito tempo. Conheci eles no mercado cripto. Uma galera aí acompanha eles. Hoje a gente vai bater um papo aí com o Renan, Level Crypto, e com o Guri das Criptos. Vai ser um papo bem legal, vai ser muito voltado para a questão de trading, né? E antes de começar, queria só dar um aviso aqui. A gente iniciou hoje uma campanha lá na plataforma de Bounty, a Nido, uma plataforma de parecida, similar, né, com Super Team Earn, construída pelo dólar. Essa campanha, ela tem a premiação total de $300, vai premiar 3 vencedores, só para falar da JTX. Basicamente, você entrar lá, participar, divulgar com o seu link de referral, que você vai estar podendo competir aí para estar ganhando esses $100, né? $100 para cada um dos 3 vencedores. Vai durar 14 dias, então fiquem ligados por lá. É bem fácil para participar, não se esqueçam, beleza? Manda aí, Diego, manda aí. Pô, é isso, rapaziada. Esqueci de falar aí também que é importante que esse referral vai acabar, né? Eles vão deixar aberto só até as 2 semanas iniciais do próximo mês. A gente não sabe o dia exatamente, mas a própria Gito anunciou que, que não é o tempo todo, né? Não é vitalício isso aí. Quer dizer, é vitalício para quem se inscrever agora, né? Ganha uns 20% para sempre. Então a campanha tá aí também para lembrar a galera, porque a gente vai construir junto um grande produto, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. E, bom, pessoal, acho que passar a bola aí para os nossos convidados aí, prazerzão ter esses caras aqui, a gente já está no mercado há muitos anos, né? A gente vê quem são de verdade aí. E, pô, o Gurizão e o Level Crypto, o Renan, estão na ativa há muito tempo aí, há muitos anos, né? Construíram a comunidade deles. Vou deixar eles se apresentarem aí. Começa pra gente aí, Guri, por favor. O Guri não tá como orador aqui ainda, né? Pra mim Pois não é, tá aparecendo. tem que É, convidar ele. começa aí, Renanzão. Então, por favor, você, irmão, por favor. Salve, galera. Como é que tá o áudio aí? Tá tudo ok? Tudo Tudo show. perfeito, meu amigo. Estamos te ouvindo bem demais. Ó, primeiramente, uma satisfação imensa estar aqui batendo esse papo com vocês, batendo esse papo com a galera. Agradecer o convite aí ao Caleb, ao Diego e falar sobre esse mercado, né? Exatamente isso. Desde 2017, participando do mercado como criador de conteúdo, 3 anos, mas esses últimos 3 anos no mercado extremamente complicado, então a experiência valeu aparentemente para 30 anos, porque não foi mole, não. Mas a gente segue, né? O bear market é um momento de seguir construindo, é um momento de seguir construindo comunidade, é um momento de mostrar quem realmente está no mercado, não só para brincadeira, para surfar algum hype, é realmente vivendo o mercado cripto no dia a dia, momentos bons, momentos difíceis e sempre se adaptando, né? Eu acho que o trade é o melhor caminho para se fazer dinheiro dentro do mercado, apesar de não ser fácil, porque você consegue fazer dinheiro tanto no mercado de baixa quanto no mercado de alta. Então, o mercado ele vem se desenvolvendo muito, a gente tem muito mais ferramentas hoje em dia, a gente tem as PEPs, que são ferramentas que vêm atraindo cada vez mais capital, atraindo cada vez mais players que era de fora do mercado. Então, ferramentas não faltam, agora a gente tem possibilidades com ferramentas de RWA, de surfar aí a grande narrativa, né, que tem inteligência artificial dentro do mercado, utilizando o X-Stocks, utilizando diversas ferramentas. Então, é um prazer, vamos bater esse papo. Depois eu não sei se vocês vão abrir para a galera fazer pergunta, mas se abrir também, vamos tentar responder todo mundo e vamos nessa. Pode contar comigo aí. Pô, maravilha, Renanzão. Obrigadão, irmão, pela força aí. E respondendo a tua pergunta, vamos sim, cara. A gente abre assim uns 15 minutinhos finais para o pessoal que quiser fazer pergunta aí para os convidados ou para a gente sobre qualquer tema, mais de preferência do tema do Space mesmo. Obrigado mais uma vez pela sua participação, irmão. E lembrando aqui o pessoal também, pedindo para a galera retweetar aí. Vamos retweetar, pessoal, porque esse papo aqui vale ouro, né? Então a gente acredita realmente que os convidados têm que tem muito para agregar para a comunidade. E lembrando também que os nossos spaces ficam gravados, tá? Então quem perder aqui ao vivo vai ficar gravado no YouTube. A gente sempre está compartilhando os links, está lá no canal do YouTube do Jet Latam. Agora o Gurizão já entrou aí como orador, vou passar a bola para ele. Se apresenta aí para a galera, meu amigo.
Alô, me Opa, ouvindo? tamo sem guri, agora foi. Agora sim, boa. Pô, primeiramente aí, boa noite a todos, prazer aí, né? Trocar essa ideia com vocês aí, agradecer também o convite, né? Caleb, Diego, o Renan, tem uma galera que tá chegando aí também, alguns eu conheço, alguns não, mas é isso aí, vamos trocar essa ideia aí, é interessante, né? É um assunto que eu gosto, que eu sempre fiz, na verdade, né, desde que eu conheci o mercado financeiro, né, desde lá do tradicional, lá em 2016, 17, muito antes de conhecer cripto, Bitcoin. E estamos aqui até hoje, né? Estamos aqui até hoje, vamos trocar essa ideia aí. Eu acho que vai ser bem legal. Show Desde demais, criança, Guri. né, guri? Nasceu tradando já. É, quase isso, quase isso. Porra, mas isso é verdade Guri. mesmo, cara. Eu vou te falar aqui que eu nem sou, cara, trader, né? Acho que todo mundo acaba entrando no mercado pelo trade. Eu tô no mercado há 6 anos. Fiz um curso bem básico na época, né? Não dá nem para comparar o nível de cursos de comunidade que você tinha na época que você tem hoje, até pelas ferramentas. Acho que a maioria da galera entra assim e, pô, não lembro se é 6 anos atrás, mas pelo menos uns 4 anos aí. Sei que vocês criam conteúdo, tem comunidade, já assisti bastante vídeo, mais do Guri, né? Que eu já conhecia há mais tempo. E é por isso que a gente resolveu chamar vocês aqui, cara, que a bolha do CT é algo muito complicado, né, mano? Você vê muita gente assim, né, não criticando o trade, né, mas o trade, acho que por atrair mais pessoas, assim, você vê muita informação ruim, né, cara? Muito influencer que quer ganhar em cima de comunidade. Isso tem tudo, em todos os nichos, né, cara? De fire, drop. Eu acho que o trade acaba ficando mais explícito isso aí, acho que por mais pessoas, ainda acho, não sei a medição disso aí, mas talvez seja um dos maiores nichos de cripto, né? E aí, cara, já entra na minha primeira pergunta para vocês aí, cara, que eu vou fazer. Com esse crescimento aí de inteligência artificial, de todos esses benchmarks que vem se criando, cara, como é que vocês estão tratando isso aí na comunidade de vocês? Isso influencia no seu setup? Eu tenho muito essa dúvida, a gente fala bastante sobre IA, né? E nos eventos presenciais que a gente vai, aqui no Space também. E eu acho que é interessante já botar como primeiro tema qualquer coisa relacionada, cara. Se vocês estão usando já, se você vê isso como um desafio, porque você competir com o benchmark da IA é complicado, né? Mas é o mesmo molde para as outras profissões, né? O pessoal fala que IA vai acabar com profissões, eu não acredito nisso. Eu acho que ela vai. Acho que pessoas que usam IA vão acabar com profissões, né? Então dá uma repaginada geral aí, como é que vocês estão sentindo isso aí na pele, cara? Começar aí pelo Renanzão aí, por favor. Cara, eu acho que a IA ela veio para facilitar muito a vida do trader, justamente porque a gente sempre procurou ferramentas que pudessem fazer uma varredura no mercado e te entregar aqueles ativos que estão no melhor setup possível. E como cada vez mais a gente tem mais ativos para tradar, para que você possa analisar o que está no momento relevante ou não, para você poder entrar numa operação, para você sair de uma operação. Então, a inteligência artificial, você consegue utilizar isso ao seu favor, mas eu acho muito complicado isso te substituir. A gente existe bots de alta frequência extremamente avançados hoje em dia, mas são ferramentas absurdamente caras que são utilizadas por grandes players no mercado, mas essas ferramentas também elas falham. Tanto que aconteceu mais ou menos aí no fatídico dia 10, foi dia 10, né? 10 de outubro, né? Que a gente teve aquela grande liquidação no mercado, que foi ali uma série de bots, um ativando o outro, ativando liquidações em cadeia e gerando aquele grande crash que a gente viu. Então as ferramentas elas vão ajudar muito na filtragem do que está interessante ou não para você poder entrar e fazer a operação. Agora, substituir eu acho muito difícil, porque o mercado ele é muito sentimental, tem muitas coisas que são imprevisíveis no mercado, tanto que a ferramenta, o stop que existe no mercado, que a maioria das pessoas não utilizam, é justamente porque a possibilidade de você prever um movimento sem bola de cristal é realmente muito difícil. A gente tenta sempre colocar as probabilidades a nosso favor. A IA ela vai tentar fazer isso. Eu acho que ela vai evoluir cada vez mais essas métricas para que ela consiga avaliar com mais assertividade sempre, mas substituir eu acho muito difícil, mas vai auxiliar bastante. Pô, bacana demais, Renanzão. Obrigadão pela resposta aí. Cara, é a mesma coisa que eu digo da minha profissão, assim, né? Eu venho do marketing, já trabalhei em algumas empresas, em Web 2,
E a minha área era basicamente você olhar planilhas de Excel na época, né, cara, e tirar números e tirar insights, né? Por exemplo, de o número de clientes que você tinha, churn rate, por exemplo, taxa de pessoas que você perdia em SaaS, né? Principalmente assim, software as a service, né? Como empresas iam perdendo, enfim, métricas de marketing que você via um monte de números na sua frente e você tinha que tirar alguns insights, né, cara? Eu, particularmente, também tenho usado IA agora, continuo trabalhando nessa área, inclusive dentro do Jet, né, junto com o Caleb aí. E o que você falou para mim é muito interessante, cara, porque eu acho que é exatamente isso, essa parte que nós humanos conseguimos fazer diferente da IA, principalmente na questão de você observar vieses que você tem, né, cara, que estejam ocorrendo no mercado, como você mesmo falou que o mercado é muito sensível a algumas coisas e que padrões assim meramente estatísticos assim não observam. Era a resposta que eu estava esperando de você mesmo nesse sentido, porque eu mesmo me questiono isso, né, cara? Converso bastante assim com amigos. Hoje mesmo de manhã a gente estava falando isso com o Caleb, com o Catalão também, dessa dificuldade, né? Eu acho que é o que você falou também, a gente, como eu penso também, né? A gente usar a IA como ferramenta para melhorar a nossa análise, né? Não deixar aquilo ali tomar conta da sua experiência, do seu olhar humano, né, cara, que envolve outras questões. Gurizão, E, na manda verdade, falar, o irmão. mercado, ele, assim, o trade, ele é muito simples, né? Eu acho que todo mundo que entra no mercado deveria entender e tentar se aperfeiçoar nisso cada vez mais. Eu sei que hoje, dentro do mercado cripto, você tem várias outras vertentes que em outras modalidades você não tem, né? Se você opera bolsa, se você opera forex, são modalidades que você, por exemplo, você não consegue especular um airdrop. Então, ou você aprende o mercado, ou você aprende o mercado. Você não tem muito para onde fugir. Então, cripto, você acabou tendo algumas outras vertentes, que também é muito válido. Então, se a pessoa não tem tanto capital, faz muito sentido ela utilizar essas outras ferramentas para que ela cresça o capital dela e depois ela possa multiplicar. E como é que você vai multiplicar esse capital no mercado se você não consegue olhar minimamente para um gráfico e tomar decisões ou de compra ou de venda, né? Ou de onde colocar um stop para se proteger ou não. Então, por mais que a gente esteja dentro do mercado de baixa agora, você tem alguns ativos interessantes, ativos seguros e consolidados que estão te dando 100% de alta. Então, muita gente não consegue ser assertivo no mercado e trazer um bom resultado para o bolso, porque normalmente o cara ele quer operar trade com a mão muito pequena. Então, se você opera um trade com a mão muito pequena, com $100, com $200, às vezes 10% para você não é satisfatório. Às vezes 100% para você não é satisfatório também. Mas um player que está operando com a mão de $100 mil, cara, 10% para ele é extremamente satisfatório. Então, é onde ele começa a realizar a posição dele e você não realiza a sua porque você quer muito mais, porque aquilo que você ganhou não muda nada na sua vida. Então, muita gente olha para o trade e fala, cara, isso aqui não presta porque isso aqui sobe 10% e devolve 15%. Mas de 10 em 10% ali, você vai crescendo a sua banca, você vai se educando e você vai ficando cada vez mais assertivo. Então, assim, eu acho que quem está dentro do mercado, por mais que esteja especulando airdrop, por mais que esteja utilizando outras ferramentas, deveria se dedicar a aprender o trade. Porque eu acho que viver no mercado sem isso é bem difícil. Pô, com certeza, Renanzão. Bacana demais, mano, a contribuição. A gente vai falar bastante sobre isso ainda. Vou passar a bola pro Guri aí falar um pouquinho também. Guri, mete bronca, irmão. Então, eu tenho basicamente a mesma ideia de vocês, né? Mesma opinião. Eu acho que a IA ela veio para somar, né? E não para substituir. Então, eu acho que as pessoas que entender isso e usar o quanto antes uma IA, né? Alguma coisa, bot, para somar, né? Para agregar o seu conhecimento, eu acho que vai sair na frente. Eu tenho a mesma opinião que a IA ela veio, né? Como eu acabei de comentar, a IA ela veio para ajudar, né? Para somar, não para substituir, né? Tipo, aos traders, porque querendo ou não, o mercado é soberano, né? O mercado é soberano, então o mercado ele vai automaticamente, né? Com IA ou sem IA, ele vai se adaptar, né? Vai continuar sendo soberano. Né? Então, é um mercado que está aí, né? Há alguns anos já, né? Anos e anos e anos, né? O trade, claro, que a gente conhece mais, que é a maioria, né? Conhece, que é os futuros e tal, isso não existe há muitos anos. Agora,
O trade em si, que, pô, compra e venda é um trade, né? Você compra qualquer coisa e vende mais caro, é um trade, né? Basicamente seria isso. Né? Mas eu acho que veio tudo veio para somar, né? Para somar e melhorar, refinar estratégias, ajudar a selecionar, né? Como o Renan falou, né? Você vai ter a IA pode te ajudar a verificar ativos, né? Porque às vezes Filtrar, você né? está ali, você não consegue olhar ou analisar 100, 200, 300 ativos na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo dia, né? Então, acho que dessa forma vai ser bem útil, né? A gente utilizar a IA nos nossos trades. Então, basicamente seria isso. Eu acho que ela veio para somar e não para substituir, né? Pô, perfeito, irmão. Deixa eu passar a bola pro Caleb aí, fazer uma pergunta. Eu acho que eu não perguntei isso para vocês também. E a IA já tá influenciando em alguma parte aí no seu setup, por exemplo, Guri? Ou assim, para você criar o seu setup, ou você observa setups diferentes? Como é que tá sendo isso aí já na sua mão de obra mesmo, no seu trabalho, né? Como trader profissional, como gestor de comunidade aí? Depois a mesma pergunta pro Renan também. Então, hoje eu uso pouco, até eu tenho ali uma plataforma onde que a gente está fazendo aí, está montando, está estudando maneiras, né, com uma IA, colocando ali vários indicadores, colocando ali vários padrões, né, treinando ela para ela nos ajudar justamente isso, né? Qual moeda, né, qual ativo está uma tendência, volume e tudo mais. É uma coisa que está, né, mais no início ainda. Hoje eu uso mais as plataformas que me mostram o comportamento das pessoas, tá? É o que eu mais uso hoje, né, que é o sentimento, se tem muitas pessoas comprando, vendendo, se as pessoas estão otimistas, se elas estão pessimistas. Então, hoje, eu estou usando mais isso, mas já tenho aqui, né, a gente já está treinando algumas coisas para refinar isso para nós, né? Para conseguir, opa, esse ativo entrou, sei lá, tantos bilhões de dólares, um volume. Então, isso a IA vai trazer automaticamente para nós, né? Para facilitar aí as decisões. Pô, maravilha, meu irmão. Obrigadão. E Renan, e você, como é que tá aí, cara? Ainda não estou usando nesse momento de mercado. A gente está trabalhando com os ativos mais filtrado possível, nesses momentos mais corretivos, momentos mais de incerteza. Então, cripto, a gente selecionou ali, se eu não me engano, são 7 ou 8 ativos e a gente tem operado somente neles. Então, não é necessário ainda. Na parte de ativos tradicionais, onde a gente tem operado ali alguns ativos mais relacionados à inteligência artificial, energia, coisas desse tipo, também os ativos estão bem filtrados, a gente tem operado somente dentro desses ativos. Sobre o setup, são setups de operações diferentes também. Quando a gente for começar a trabalhar com algum agente para ajudar a filtrar, quando a gente opera cripto, a cripto obedece muito mais zonas de liquidez. Então, o setup ele é bem diferente do tradicional. O tradicional, normalmente, ele é mais simples, ele sempre obedece ali estruturas de suporte, resistência, retrações mais simples de FIBO, que cripto não obedece. Cripto normalmente está sempre trabalhando dentro de zonas de busca de liquidez, então o setup eles precisam ser diferente ali, cada agente operando para uma ponta diferente. Então, assim que a gente começar a utilizar, vai ter que ser mais ou menos nesse caminho. Pô, show de bola, Renan. E quando você diz assim, cara, me chamou a atenção você falar dos setups diferentes, né, do mercado cripto para o outro, esse discernimento que você fez. Isso é pelo quê, cara? Pelo volume do mercado? Porque fazendo uma comparação assim da Nvidia que lançou seus earnings hoje, né? Só a Nvidia é maior inteira do que a capitalização de mercado do mercado cripto, né? Inteira, né? É por causa Absurdo, disso. né? Pô, surreal, né, velho? Surreal. É por causa disso ainda? Você tem uma amostragem pequena de números? Por que esses padrões assim diferem tanto? Exatamente, o mercado tradicional ele é um mercado muito grande, né? Um mercado muito grande que gira muito capital e você tem empresas que geram caixas, então a estrutura para você operar isso ela é um pouco diferente. O que impacta o mercado cripto, normalmente ele não impacta o mercado tradicional. O mercado cripto ele tem um volume menor, você tem ativos com market cap muito pequeno e os players conseguem direcionar e levar esses ativos para cima das zonas de liquidez.
Então, normalmente, você sempre está trabalhando dentro dessas regiões. Eles jogam o preço para cima, vai para a zona de demanda, captura, volta para baixo, vem para a zona de demanda embaixo, alguma zona de ineficiência, captura liquidez, joga para o outro lado. Então, normalmente, setup de cripto ele opera dessa forma, ele se movimenta dessa forma. E no tradicional já não funciona. No tradicional, você não vê ele vindo para zonas de liquidez, zonas de demanda, coisa do tipo. Na verdade, ele obedece muito mais estruturas gráficas, pivô de alta, estruturas de suporte. Então, é mais fácil você operar o tradicional. Mexe menos com o seu emocional, porque a volatilidade ela é um pouco menor. Então, assim, os ganhos eles são menores, mas são ganhos consistentes. Inclusive, tem um detalhe que a gente estava até observando, né? Não sei se você vai entrar nessa diferença, mas só um comentário aqui rápido. Eu até comentei com o pessoal isso na live hoje. Quando a gente olha para o nível de entrega, de valorização que o tradicional ele entregou, quando a gente pega, vou citar aqui um exemplo, tem alguns exemplos, mas eu vou citar um rápido aqui que todo mundo conhece, que é a MicroStrategy. A MicroStrategy ela tem ali os bitcoins sobre gestão na sua tesouraria, e a MicroStrategy ela entregou 40 vezes de alta no mesmo período que o Bitcoin entregou 7 vezes de alta. Então, iniciar um próximo ciclo sem olhar para que as empresas de tesouraria estão fazendo e para as oportunidades que você tem dentro do tradicional, que hoje você consegue operar isso dentro de cripto através de vários instrumentos, talvez aquelas valorizações de alguns ativos que a gente esperava que acontecesse em cripto, às vezes isso está acontecendo ali no tradicional, com algumas empresas de tesourarias. Então tem muito movimento interessante acontecendo, que é mais tranquilo para ser operado no mercado. Pô, animal, hein? Isso aí é alfa, hein, rapaziada? Fica gravado aí. Uau. Muito interessante, cara. Muito interessante. Vai lá, Calevão. Pô, eu queria entrar num tema aí que tá muito em alta agora, que é a questão de perpdexes versus sexes, né? A gente tá vendo cada vez Peraí, deixa eu mais dar minha opinião, pô. Manda bala aí. Cara. Fala, guri. Cara, Vai, pra mim gaúcho. O tem space é de um. vocês, hein, cara? Vocês podem cortar no meio, Vocês pô. podem falar. Pelo amor de Deus. Pra mim tem um segredinho e o nome é alavancagem. O que né, a pergunta foi, né, o que difere, né, o mercado tradicional, por que o mercado tradicional respeita mais, né, padrões do que cripto? Para mim é alavancagem, porque no mercado tradicional, quando você opera índices, bolsas, você não consegue alavancar mais do que a própria corretora te permite ali. No mercado tradicional, por exemplo, uma bolsa brasileira, ela é em média 10 a 12 por 1. Então, tipo assim, você opera lá contratos e tal, você tem uma alavancagem de até 12, né? 10, 12, 11, depende o broker que você usa, depende da corretora que você usa. Já em cripto, não. Em cripto, você tem corretoras que te permitem 200 vezes de alavancagem, outros 50, outros 100. Então, o mercado cripto, na minha opinião, ele é muito mais volátil, ele não respeita basicamente nada, muito pela alavancagem. Muito pela alavancagem, porque, Hoje eu conheci uma perp que ela pode alavancar até em 1000. cara, é loucura, né? E, Loucura, e velho. isso traz, né, essa alta volatilidade, né? Por causa dessas alavancagens absurdas. Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode usar há alguns meses, eu não lembro agora quanto tempo faz, mas quando o ouro começou, o ouro que não parava de subir, né? E a prata. Quando o ouro começou uma correção e a prata começou uma correção, a prata caiu tipo 50% num dia e o ouro caiu 30 ou 40% num dia só. Na minha opinião, muito é por causa da alavancagem. Porque Sem dúvida. justamente o ouro e a prata, a gente tem o ouro e a prata listado em quase todas as corretoras cripto. E todas elas com alavancagem. Então, eu acho que isso ajudou muito. Né? Claro que não é só por isso, né? Tem vários N, né, coisas que a gente poderia pontuar, né? Qual é o motivo do ouro ter caído 40% e tal. Mas um dos catalisadores é justamente essa alta alavancagem. Então, quando você tem, né, uma queda e você tem lá a maioria apostando na alta, todo mundo alavancado até o talo, quando isso começa a fazer aquele efeito cascata, o mercado ele cai muito mais do que segurar em qualquer suporte. Então, a alavancagem, na minha opinião, é o principal fator, né, de cripto ser muito mais volátil do que o mercado tradicional.
Cara, faz total Boa. sentido, mano. O que você falou aí, vocês dois falaram, né? Muito bem colocado. E é verdade, cara. O mercado cripto ele já é alavancado mesmo por natureza, né? E o pessoal já vai e se alavanca ali. Às vezes você está tradando ali um ativo que tem um FDV, só que você está tradando ele a valor presente, né? A market cap circulante. Então ele já é alavancado por natureza, né, cara? Esse mercado de startups também, que é o que cripto é. E mais ainda essa opção das corretoras que vocês bem estavam colocando aí. Esse exemplo do ouro e da prata. Pô, muito bom, cara, muito bom. Você tem uma alavancagem muito alta e você tem books de compra, às vezes, muito vazio. Você vê que, às vezes, corretoras grandes, isso acontece sempre. Não, na verdade, não é sempre, mas todo ano tem um fato desse. Que é alguma corretora buscar, por exemplo, o preço do Bitcoin tá lá em $100 mil e de madrugada ele buscou as ordens lá nos 30, ele deixa aquele spike bem grande assim. Então você tem muita alavancagem, você tem books de algumas corretoras muito vazio. Então o preço sai de 100, vai lá, busca as ordens de 29 e volta. Sempre tem um fato desse no mercado. Imagina Exato, a gente ativos tem menores, né? Exato, a gente tem, né, o mercado cripto, se a gente comparar com, né, o SP500 e o tradicional, cara, o mercado cripto é um grão de areia ainda. É um mercado, né, infinitamente menor, mas muito mais alavancado do tradicional, né? Então, isso é volatilidade, né? É uma mola sendo compensada ali a todo momento. E um detalhe aí que o Diego comentou no início, né? A Nvidia sozinha, ela é maior do que o mercado cripto. Exato. É loucura, né, velho? É surreal, cara, O surreal. mercado mais volátil de todos e quem souber aproveitar, né? Por isso que eu acho que essa skill de trading, né, é muito importante. Só tem a agregar, assim, pra galera. E eu entrando nessa pauta aí, eu queria perguntar para vocês, né? A gente está vendo aí cada vez mais o market share das Perpdex crescendo. Chegou a Hyperliquid aí para mostrar que, porra, os caras estão fazendo mais de 40 bilhões de volume nos últimos 7 dias. As outras Perpdex também vêm crescendo, esse volume vem aumentando nelas. Eu queria pegar a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Por que esse volume nas Perpdex está aumentando em comparação às sexys? E também, quais protocolos hoje vocês utilizam? Se vocês preferem operar on-chain ou nas essas sexys tradicionais? Qual a opinião de vocês aí? Pode começar, Renan. Tá. Cara, a Hyperliquid eu não tenho utilizado, apesar de hoje ser a melhor infraestrutura. Então a gente não consegue dar foco em tudo e eu não vinha utilizando ela e ainda não estou utilizando porque não para de surgir outras coisas aí que dá para utilizar e farmar. Apesar de eu não achar que são as melhores, hoje eu tenho utilizado mais a Nado e a Pacífica. E agora o foco total vai ser na JTX, né? Não tem como fugir dela, vai ser nela o Pô, aí foco. sim, monstro. E exatamente. E eu acho que a Hyperliquid ela mostrou que dá para criar um produto onde você consegue trazer players muito grande para operar dentro do produto deles e entregar um produto de muita qualidade. Eu acho que eles acertaram o time de tudo, inclusive eles provaram a fidelidade deles à comunidade. Eu acho que isso, dentro do mercado cripto, é muito importante. Acho que outras perps não conseguiram fazer isso direito. Então, juntou um produto de muita excelência em um momento bom de mercado, trazendo uma liquidez muito grande, conseguiu gerar um hype e trazer novos players ali para dentro. Então, eu acho que é onde você tem muitos usuários, você consegue trazer inovação muito mais fácil, muito mais rápido. Eu vi o pessoal falando, eu vi um estudo na Messari falando sobre isso logo quando começou um hype muito grande dentro de Solana, né? Que o capital ele estava vindo para desenvolvimento dentro de Solana porque você tinha ali dentro muitos usuários, então a inovação era muito mais fácil ser patrocinada ali dentro. Então acho que isso está acontecendo dentro de Hyperliquid agora. Um excelente produto, muitos usuários, a inovação acontecendo ali e grandes baleias transacionando muito capital. Então os caras realmente conseguiram construir algo que outras plataformas ainda não conseguiu entregar. Então, mas hoje eu não tenho utilizado, apesar de o token dela ter mostrado aí a qualidade do produto, está performando muito bem.
eu acho que tá na hora aí de chegar um produto novo para bater de frente com ela. E você tem tido muita gente deixando de operar. Eu acho que isso é um pouco mais óbvio, né? A galera tentando manter sempre grana dentro da carteira, ao invés de você operar capital muito grande dentro de uma corretora que você precisa de ter KYC e correndo o risco de ter algum bloqueio. Então, utilizando dentro da Hyperliquid, você acaba fugindo disso daí. Pode operar ali com altos valores, com muita alavancagem e sem correr nenhum tipo de risco de ter bloqueio. Então, na minha visão, é isso aí. Pô, maravilha, Renanzão. Depois a gente comenta aí. O Guri, vai você. Bora. Eu uso a Hyperliquid ainda, né? Já uso se eu falar quanto tempo que eu uso a Hyperliquid, eu não sei, mas foi bem antes do iDrop, já usava. Peguei o iDrop deles também. Uso até hoje. Uso até hoje a Hyperliquid. Claro que não com tanta frequência assim, todo dia lá operando. Mas o que a Hyperliquid fez, e ela provou, né, para todo mundo que dá para sim fazer uma PERP, né, uma DEX no caso, né, tanto spot quanto futuros, aonde que o pessoal fica, né. A gente teve muitos exemplos ali de hype, né, hype de iDrop, de PERP, faz parte, né, faz parte. Ninguém é obrigado a usar, né, determinada DEX ou PERP DEX para, né, ganhar alguma recompensa. Faz parte, acho que, do amadurecimento do mercado. E a Hyperliquid se provou, né, com o passar do tempo, né? Grandes volumes, né? Isso acho que é o que mais a galera hoje que quer fazer trade olha, que é, né, book, volume, frequente, sempre em primeiras posições, uma receita absurda, né, que reflete no próprio token deles. Eu acho que esse modelo ele só tem a crescer, né? Acho que que o Renan falou muito bem, né? Eu acho que hoje não tem nenhuma ainda, né? Já vamos falar assim, ainda não tem nenhuma que bata de frente com Hyperliquid. Tipo assim, hoje você tem duas top. Tipo, não tem ainda, né? Uma que dá pra, tipo assim, essa aqui bate de frente com Hyperliquid. Tem a Hyperliquid e tem Falta as uma aí outras. para ter opções, né? Exato. Tipo, até hoje, as outras foram só hype. Hype, né, de airdrop e tal, que nem eu comentei, né, faz parte do mercado. Mas uma que veio e se manteve, né, não teve nenhuma além da Hyperliquid. Uso centralizada também, às vezes ainda, tipo a Bybit, a BingX também, mas é menos, né, eu uso mais a Hyperliquid para fazer alguns trades e a própria Hash que eu uso bastante também, né. Então, nesse momento é essas que eu estou usando. E esperando, né, a próxima aí para nós começar a meter marcha. A gente vê a diferença de volume que a Hype ela conseguiu levar para ela, né? São alguns bilhões ali. Hoje eu e Arthur, moderador lá da comunidade, a gente estava olhando como que tá o volume da Backpack e ele tá em 88 milhões no futuros e no spot ele tá em 8 milhões. Então, cara, é muito longe do que hoje a Hype consegue entregar. É muito longe. Então, um produto bem desenvolvido, um book com muita liquidez e você acertando o time das coisas, eu acho que é essencial para você ter um bom produto. Então, E a você chegou. confiança, né? A confiança do usuário, né? Exatamente. Porque depois que o usuário ele toma ranço, ele toma raiva, perde credibilidade, cara, para levar esse cara de volta é muito difícil, porque hoje você tem muita concorrência. Hoje você tem muita coisa boa no mercado ainda. Então, perder esse usuário, hoje você tem um mercado cripto que tem cada vez menos pessoas acreditando nas coisas que estão acontecendo. Então, todo dia eu vejo no Twitter uma pessoa deixando uma mensagem falando que está abandonando o mercado. Cara, eu vi várias esse ciclo, várias. Então, o mercado está passando por um momento difícil. O usuário que é fiel e que tem hoje no mercado, eu acho que as plataformas eles precisam trazer esse usuário para próximo e manter esse usuário. Então, na verdade, não é dar um tiro no pé e jogar esse usuário para o concorrente ou para o vizinho ali. Então, eu vejo essas plataformas aí dessa forma.
Pô, fantástico, irmão. Eu ia deixar o Caleb falar aí. Se tiver alguma Boa. consideração falar, mano. Eu gosto muito desse assunto, né, cara? Acho que, assim, é muito bom ouvir a perspectiva de vocês, como traders, falando também. E é exatamente nesse tipo de assunto, cara, que entra o nosso mote também de falar da JTX, né, da Fênix, de outras concorrentes, porque a concorrência, ela é boa para o mercado, né? Como a gente sempre fala aqui, cara, esse é um Spaces e a nossa conduta aqui de levar é um papo muito sem romantismo mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? É a gente não ficar passando pano, né? E, pô, sem dúvida, a Hyperliquid é o melhor produto de perf que você tem atualmente no blockchain, isso é indiscutível, até o próprio pessoal da Solana fala isso, né? O pessoal admira muito eles como produto. Só que, cara, é o que a gente está fazendo, né? O que a Solana está se organizando. E isso tudo é uma mobilização muito grande, porque, como vocês falaram aí, são vários tipos de problema, né? Principalmente de você ter profundidade de liquidez, de você não ter uma experiência ruim dessa que você comentou agora, Renan, do usuário, de ser um usuário, eu, por exemplo, na Backpack lá, cara, depois que eu tive meu problema lá, nunca mais voltei. Né? Então, assim, cara, a Hyperliquid serviu de inspiração para o mercado, para a gente ver que isso é possível. Falar, eles são realmente um puta produto, é o benchmark a ser batido aí, né? Antes de você mirar em SEX. E com esses benefícios aí que vocês falaram também, né? De você poder tradar altos volumes, sem alavancar, com alavancagem, né? Sem o KYC. E entra uma segunda parte da discussão, cara, que é por que você está numa blockchain generalista, pública, privada ou não, né? Que é o grande. Eu vejo que é uma discussão que o pessoal acaba confundindo muito falando de Solana e Hyperliquid. Já conversei isso muito com o Zé também, né? Que é um cara que, pô, referência em Hyperliquid aqui no Brasil. E eu gosto muito do projeto de Hype, só que é bom falar que eles são competidores indiretos, né? A Solana é uma blockchain generalista. Você não consegue ver, por exemplo, essas aplicações que estão surgindo aí no Superteam, no The Garage, esses novos modelos de negócios, né? Que são feitos, que têm diversas finalidades, né, cara? Você não consegue, por exemplo, botar um business desse hoje dentro da Hyperliquid. Ela é uma blockchain que ela não foi criada para isso. É uma blockchain criada para HFT, né, para High Frequency Trading, e isso eles fazem muito bem, né? Como a Hyperliquid mesmo se vende, o Zé costuma muito falar, é como se eles fossem um iFood da liquidez, né? Você ir lá, você precisa ter liquidez, você quer usar um HIP3, um Builder Code, a Phantom, por exemplo, né, que tem a ponta, que tem o retail, o varejo no usuário, ele simplesmente pluga a tecnologia dele lá e profita em cima. Então, cara, Uhum. falei, pode me interromper, galera. Não tem isso não, só... Não, só falei, aham. É, A gente vê que várias outras plataformas que foram lançadas depois, elas utilizaram ali a base da Hyperliquid, a liquidez da Hyperliquid. E é difícil você competir com a Hyperliquid lançando algo dessa forma, né? Então, eu acho que a JTX ela tem uma grande chance de criar um bom produto e bater de frente justamente porque ela está criando algo independente. Então, esses produtos que eles acabam plugando ali e gerando, usando a liquidez dela, né, você acaba deixando o produto mais forte. Eu acho que é difícil um produto paralelo assim ele conseguir entregar algo tão robusto, né, quanto a Hyperliquid. Então, realmente fica bem difícil bater de frente. cara, é muito difícil, cara, sabe por quê? Porque, por exemplo, isso que a gente já falou aqui, a profundidade de liquidez, né? Você conseguir, por exemplo, comprar uma ordem ao preço mais justo, porque o que o usuário quer? Se ele quer comprar uma posição, seja spot, no caso perto que a gente está falando aqui, se ele coloca para comprar Bitcoin a 77.770, ele quer comprar aquilo ali. Ele não quer comprar 78, né? Ele não quer ser snipado, ele não quer ter slipas de alto, e muito menos os market makers. Né? Então, que a gente tem esse problema, cara, e problema de MV, de você exatamente pagar, botar uma ordem na frente, seja dela do usuário ou de market maker, isso acontece não só a chain, mas no mercado Web 2 também, na própria bolsa, né? Uma venda OTC nada mais do que é isso, né? Você precisa ter ali, às vezes, como é que você vai sustentar ali uma venda de 2 bilhões num livro de ordens? Né? Você vai impactar ali com o preço. Então, isso acontece, só que o cara ganha uma FII por fazer essa transação. Né? E isso em Web3 fica muito difícil pelo que você falou, a gente chegar no nível de Hyperliquid, você já tem ali bilhões em liquidez, né? Para você começar a competir ali, sempre um ambiente que tiver maior profundidade de liquidez, ele vai te dar uma ordem melhor, seja para os market makers que está dando liquidez, seja para o usuário. E o BAN, a JTX, vem exatamente para a gente tentar tirar isso aí do papel. É como se fosse não vamos falar muito techniquez aqui, né? Mas é uma forma de você ter tecnologia para você, primeiro, não snipar market makers. Assim os caras vão querer botar milhões, bilhões ali dentro
e ganhar as taxas dele, né? E o usuário também. Cara, um diferencial muito grande que eu vejo na Hyperliquid, por exemplo, hoje ela lançou o índice do Ibov. Eu Eu não vi. sei se vai, eu não sei se ela vai atrair um grande capital para operar isso, mas é um diferencial que vai manter o cara ali dentro. O cara que está com capital grande ali e talvez ele ia operar Ibov numa bolsa tradicional, ele vai manter o capital ali e vai operar Ibov ali dentro. Ou às vezes o cara nem iria operar Ibov, mas o capital dele está ali, ele está vendo uma oportunidade, ele vai e opera o Ibov. Então o cara começa a pensar duas vezes a ir para um outro produto. Ele, pô, eu vou ali para outro produto, mas tem só 50, 60 tickers lá. E a Hyperliquid ela não para de incluir aqui ticker do mundo inteiro, de principais ações, de principais índices, e por aí vai, cara. Então acho que precisa ter um produto que pense nessa linha para conseguir ser um paralelo, né? Porque é sempre ruim quando você fica na mão somente de um produto. Eu acho que o mercado ele precisa de ter bons produtos e você ou dividir a sua atenção entre ele ou você poder pelo menos escolher. Hoje, basicamente, você não pode escolher. Hoje você, pô, eu quero operar um produto que tem isso, isso e aquilo outro. Não tem, você não tem uma segunda opção, né? Você tem que ir para Hyperliquid. Essa é uma narrativa, né, que vem crescendo muito na Solana. A Solana vem batendo muito nessa tecla do trade everything. E inclusive o CEO, né, o Lucas, o Búfalo, da Jito, ele comenta muito sobre isso, né? Que ele quer realmente tornar a JTX um lugar em que você pode negociar tudo. E a gente vê cada vez mais isso acontecendo, né? Agora a gente tem mercado de Forex, commodities, stocks americanas, todos esses assets e pares sendo listados nas perfdexes, né? Eu acho que isso ajuda muito também a questão da adoção de derivativos on-chain. Nós tivemos muitas plataformas de perp durante esse ciclo agora, né? Até plataformas que elas se iniciaram no ciclo de baixa, que foi a GMX, depois veio a GNS, aí você teve GND que provia liquidez para essas plataformas, SNX, a Quenta, cara, você teve diversos produtos, mas mesmo assim, a de IDX que começou no ciclo passado, né? Mesmo assim, essa fatia ficou aberta porque faltava realmente um produto que conseguisse atrair um grande público e tivesse muita possibilidade de você operar com muito capital dentro dela, com muita liquidez. Então acho que essa fatia do bolo ela foi capturada aí pela Hyperliquid e agora precisa vir um novo produto, né? Eu acho que a Solana ela tem a grande capacidade de bater de frente com isso. Acredito que vai ter que agora que você tem a Hyperliquid que conseguiu pegar essa grande fatia, você vai ter que ter players, por exemplo, como a Jito, que são muito capitalizados, que sabem como fazer isso, colocando muito dinheiro ali para conseguir atrair essas pessoas e entregar um bom produto. Então, quando a gente olha pela trajetória que a Jito teve no mercado, eu acho que ela tem grana e capacidade para fazer isso daí e com certeza um time competente. Eu espero que venha um produto muito bom, cara, para poder ter essa segunda opção aí no mercado. Cara, é muito bom ouvir isso, né, de vocês, assim, porque a Jitsi, a forma dela promover o produto dela é exatamente isso. Quando você vira a plataforma, se você é um trader profissional, você vai saber que ela foi feita para você. Isso parece um slogan, um clichê, né? Mas é exatamente isso aí que você falou, cara. Você já sabe o que você, como trader, precisa de uma plataforma. E se tratando da Jito, eu tenho certeza que eles vão entregar. Né? Muita gente não tem noção disso, cara, mas tem muita gente fazendo trades aí, swaps de $100 mil para cima, milhões, né, cara? E cada swap que o cara faz é um airdrop, mano. Né? Se você tiver a melhor taxa do mercado. Então, a própria JTX já anunciou que vai ter no X dela toda entrada que você fizer, seja de spot ou perps, ele vai ter um comparativo com todas as order books das SEX e de outras DEX também, mostrando quanto você economizou em cada ordem que você fizer. Né? Ou seja, cara, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que eu tô aqui só para responder, não tô aqui para perguntar. Não tem isso não, mano. Tá doido? Que é pra gente aproveitar. A gente teve o mercado, ele acabou ficando muito reticente depois do que aconteceu com a Backpack, né? A gente sabe que não é a PERP, é um outro cenário, mas os caras, eles meio que surfaram nessa linha, nessa narrativa. E a gente teve o mercado ficando muito cético, né, com esse tipo de coisa, esse tipo de questão que aconteceu aí. Existe alguma... A Jito, ela olha para isso?
Tem algum plano, tem alguma conversa ou não em relação a isso? Para tentar tirar um pouco essa visão do mercado que Perp só está aqui para sugar o usuário e não, às vezes não entrega um bom produto e um produto que não tem continuidade. Como é que tá essa visão aí da Gito, cara? Pô, Renanzão, quer responder, Caleb? Pode responder. Manda aí, pode começar. Cara, excelente pergunta, mano. Aqui a gente vai acabar falando mais da gente, né? Para responder a tua pergunta, são duas respostas diferentes, né? Uma a nível de tech, de infra, e outra a nível da usuário, da ponta, de usar o Perps de uma maneira que seja mais assim como os gigantes do mundo usam, né, cara? O Warren Buffett, ele usa Perps, mas ele não tá longando 10 vezes no mercado unilateralmente, né? Assim, outros market makers, como Intermute, Binance, enfim. Então, cara, a nível de tech, eles estão trabalhando muito isso que é o multi do BAN, né? O BAN veio exatamente para promover esse incentivo a você colocar em market makers no mercado. Uma das coisas que a Fênix está indo para frente é exatamente isso. Ela já está usando o plugin de market makers do BAN, né? E esse plugin, cara, em resumo, é um anti-MV para market makers. É o market maker saber, quando ele botar os bilhões dele lá, seja o produto que for, que ele vai ter aquela taxa tal, que ele vai poder mover a transação dele em blocos quanto ele bem desejar, pagando baixo por isso, pouco por isso. Então, você não tem como lançar um produto que previna isso aí, o que aconteceu no 10 do 10, né? Que aquilo ali foi um problema generalizado, mas na Solana isso é muito acentuado por um problema de atraso de blocos, né, cara? De atualizações de preços de oráculos, né? Enfim, um problema de estrutura mesmo dentro da Solana, não só da Solana, em todas as blockchains você tem um pouco desse problema. A Hyperliquid você não tem, exatamente porque ela é muito centralizada. São, 18 validadores, hoje já estão em 24. A Solana são, mais de 1.000, né? E a Ethereum, mais de 10 mil. Então, quanto mais descentralizado mais difícil é você ter uma infraestrutura que garanta tudo aquilo ali rodando, cara, on-chain, né? A base de microsegundos, né? Então, o BAN da Gito vem exatamente para resolver esse problema de forma técnica e garantir que os market makers entrem no mercado e forneçam liquidez. Depois da primeira etapa, de você ter essa liquidez no mercado, você garantir uma boa execução, né, de ordens para os market makers, você consegue fornecer isso na ponta do usuário, para o usuário. Então, a Gito vem sim, cara, fazendo, é um assunto assim que não chama muita atenção, as pessoas não querem saber muito o que está no bastidor, né? Mas como a sua pergunta é muito técnica, cara, tem sim. E também na parte de educação, de você saber usar portfólio margem, de você poder saber se redear, farmar funding rates. Nós aqui do JET vamos estar falando muito sobre isso também, né? Boa. Pedindo ajuda de vocês também, de bons comunicadores, bons traders, né? Pessoal do DeFi aí também, que às vezes não é um trader eficiente, mas é o meu caso, por exemplo, né? Eu sou um péssimo trader, mas eu uso Purp só para farmar funding rates, para às vezes fazer uma posição redeada com minha pool, farmar as taxas da funding rate junto com pool, coisas desse tipo, né, cara? Você acha que eu respondi a tua pergunta? Não sei se fui longe demais. Farmando de forma passiva, né? Exatamente, cara. Isso. Exatamente. Tem muita oportunidade, cara. Você vê esse boom de... no final de semana mesmo eu fiz um post, né? Tava para você longar petróleo na Fênix, você tava ganhando 200% de fund rate, né? E na Hyperliquid você tava com 20%. Então você tem essas discrepâncias, né? A parte ruim é que você tem que segregar o seu capital, né? O interessante seria você poder fazer tudo isso numa mesma plataforma, que é algo que a Backpack fazia muito bem, né? Você farmar carry trading, você farmar fund rate na Backpack é muito bom. A diferença é que eu não confio mais no motor deles, né, cara? Eu não confio mais, é o que você falou. Depois que você lesa um usuário aí, cara, é difícil você voltar atrás, né? Então, cara, bom responder essas perguntas, porque é exatamente isso que a JTX quer trabalhar, né, cara? Eles querem, só Fala. adicionar, eles querem, a JTX, eles querem adicionar todos o que os traders on-chain fazem em só uma plataforma, né, em uma única interface. Tanto que vai ter o spot, o perpétuos e também o mercado preditivo, mais futuramente, né? Então, o Lucas, o Buffalo, ele comenta muito sobre, por exemplo, você fazer uma posição ali no perpétuos, redear baseado em conjunto, junto com uma prediction que tu faz no mercado. Eles querem trazer tudo isso em uma plataforma só, para realmente pegar o cara que é um trader sério, um trader de verdade, e, pô, a gente chegar e mostrar para ele, essa aqui é a plataforma que você pode negociar tudo, né, que você quiser. Aí vai ter essa questão de portfólio tracking,
terminal, questão de gerenciamento de portfólio, todas essas questões aí vai ter tudo dentro da JTX. E como o Diego falou, a Gito, ela passou 4 anos, né, mais de 4 anos construindo a infraestrutura da Solana. E agora eles estão construindo esse produto final para o trader, né? Então, pô, os caras entendem perfeitamente do que eles estão fazendo e a JTX vai ser construída sobre essa infraestrutura. E o BAN tá aí para trazer o que o Diego falou, melhor ordenação das transações, trazer uma execução mais previsível. E isso tudo chama muita atenção, né? Tanto do institucional quanto dos próprios market makers, do smart money. Isso Mas- vai E o time frente, também, cara. né? É o quê, Guri? O time do mercado, tipo assim, a JTX, ela tá, tipo assim, chegando num momento muito privilegiado, na minha opinião. Porque eles estavam, né, construindo ali e tal, e eles conseguiram ver o que deu certo no período de alta na Hyperliquid, o que deu certo no período de alta na Backpack. Agora, eles viram também o que deu errado, né, num período de baixa. Então, fica mais fácil. É só você pegar todos os outros, vamos dizer assim, concorrentes. É só você pegar cada um e olhar, cara, isso aqui foi uma coisa boa, isso aqui não foi tanto, né, isso aqui o pessoal gostou, isso aqui trouxe fidelidade, né, para a plataforma. Então, é só você, basicamente, olhar, né, em volta o que deu certo e fazer, né? Então, nesse sentido, né, eu acho que ela está entrando num momento assim, né, muito privilegiado, porque ela já sabe o que deu certo, o que funcionou e o que não, né? É óbvio que vai ter, né, algumas coisinhas que talvez não vai sair como o planejado, né, mas isso é normal, faz parte do mercado, né? Não, falou tudo, cara. E o próprio Buffalo, o CEO da Gito, ele fala muito sobre isso, né, cara? De aprendizado, de você ter olhado. E, cara, ele mesmo se intitula, e é verdade isso, né? Quando você fala na parte de eficiência, de construção de blocos dentro da Solana, né, que é a parte fundamental da blockchain, execução, consenso, a Gito, cara, é a que mais entende no mundo, né, sobre isso, sobre a construção de blocos da Solana. E eles, durante esses 4 anos, ele cita isso em várias entrevistas dele, eu e o Caleb, a gente sempre comenta, muitos projetos dentro da Solana vinham até a Gito pedir dicas, né, informação, querendo construir Perpdex, a gente teve várias aí, e nenhuma delas sucederam, assim, né, cara, porque eles viram que o problema era mais difícil do que eles imaginavam. Então eles falavam, cara, vamos a gente meter a mão nisso aí e trazer uma experiência profissional de trader, né? Eles têm traders também na equipe lá da Gito, além de engenheiros de software, né? Então, cara, eu tô muito assim, interessado em ver isso aí. E o que o Caleb falou também é importante, cara, de você ter essa composabilidade, né? De você poder fazer tudo isso aí. A engenharia para você ter spot e perps, cara, são duas coisas completamente diferentes, né? Por isso que completamente não, mas são diferentes. É por isso que Solana, por exemplo, domina no spot. Isso mundialmente falando, até mais do que a própria Binance. Você compra Solana mais barata na Solana hoje em dia do que na Binance. Bitcoin também, se eu não me engano. Binance, Hyperliquid e Solana. É um desafio, cara, porque é o que vai trazer eficiência para você estar na blockchain generalista. Né? Porque tem que ter algum motivo para você construir toda essa infra e você está usando ali a Solana ao invés de uma corretora centralizada. Você está usando ali Hyperliquid, que é só uma trade mesmo de perps, é liquidez pura e simples, né? E claro, uma engenharia também bem feita por trás. Então, esse lance de você trazer, cara, essa composabilidade, né, no seu dinheiro, no DeFi, né, na sua grana, como você vai usar isso aí, todo um ecossistema financeiro a seu favor, é onde a Solana sai na frente. Né? E para isso acontecer, você tem que ter um sistema de futuros, porra, eficiente, coisa que até hoje a gente não conseguiu. Galera, falando sobre produto aí, já passo uma pergunta para vocês. Acho que é interessante ouvir aí dos traders, vocês são, pô, brabos demais, profissionais, tem comunidade. O que você mais, cara, sente falta aí, queria ver na JTX, FIT, são coisas que a gente vai perguntar muito aqui, tá? Eles, inclusive, querem esse tipo de reporte. A gente está aqui também para ouvir a opinião de vocês, do usuário, que a gente sabe, sem isso aí, você não, né, nenhum produto nasce pronto. Então, nada melhor do que vocês para perguntar, ninguém melhor do que vocês para a gente já perguntar isso aí, cara. O que vocês acham assim fundamental ter numa Perpdex aí, num produto desse? Começa aí, Guri. Cara, eu acho que o principal, né, a gente pode até usar, né, o exemplo da Hyperliquid, né, que está sempre ali alimentando, né, os usuários com novidades, com novos índices, novas ações, né,
tudo, basicamente. Acho que isso é o principal, né? Porque até Boa. pouco tempo atrás, né, você operava ouro numa corretora, e você operava prata numa outra corretora, e o Bitcoin numa outra corretora, e assim assim ia indo, né? Se você abria 10 operações, era 10 corretoras e perp abertas, e cada uma você estava operando alguma coisa, né? E eu acho que isso também é um dos motivos, né, que a Hyperliquid cresceu tanto e se manteve no topo. Toda hora ali eles lançando, né? Lançando coisas, produtos para literalmente deixar o pessoal ali, né? É como fosse um viciado, né? Tá sempre jogando algo ali para o cara não sair dali, né? Então acho que esse, né? Igual vocês comentaram, né? Que a ideia é ter tudo isso. Mas eu acho que é o principal, né? O principal é você poder abrir ali, né? A plataforma ali, você pode, cara, você operar qualquer coisa que você quer, vai estar ali, né? Acho que esse é um dos principais, né? Que, assim, que vai fazer toda a diferença, toda a diferença. É a grande dor do trader, né, cara? O trader, quando ele abre uma perp, uma plataforma, e você tem um gato pingado de ativo ali para você operar com baixa liquidez, você pode ter certeza que ele não vai durar muito tempo ali operando essa plataforma. Ou ele vai chegar ali, vai conhecer a plataforma e vai tirar o capital no mesmo dia. Então é exatamente isso que não pode faltar. É o que faz o trader não se manter dentro da plataforma. Concordo, cara. Pô, muito bom. E você, Renanzão, vai nessa aí também? Tem outras coisas? Manda aí pra É gente, cara. O que você exatamente, acha cara. fundamental? Ele é exatamente o que eu ia responder. É você entrar na plataforma e você não ter uma quantidade relevante de ativos que são ativos bons para você operar. Não somente cripto, mas igual a Hyper fez recentemente, o petróleo, ele entrou no radar, adicionou petróleo. Então, é esse tipo de agilidade que o trade precisa. Então, ao invés dele tirar o capital dali para operar em outro lugar, não, a plataforma adiciona e ele consegue manter esse capital e operar o ativo que está entregando bons movimentos naquele momento ali. Isso é o que mais pega, assim, quando você entra numa plataforma nova. Pô, perfeito, cara. E é muito bom ouvir isso, porque uma das maiores travas para você trazer isso aí é regulamentação e dois, liquidez, né? E são problemas que estão sendo resolvidos de uma forma ou de outra. E antes de passar a bola aí pro Romulo, que pediu para subir, vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui, cara, que me chamou muita atenção, né? Quem já ouve aqui o Space já deve ter ouvido eu falar isso várias vezes. Eu fui num evento aqui da Solana, no Rio, cara, e só tinha criptonativo, né? Foi agora, 2 meses atrás, 3 meses atrás. E aí foi a Jess que organizou, do Super Team lá europeu, ela veio pra cá, é uma querida Jess, muito gente boa, e ela chamou alguns convidados dela. E um desses convidados, cara, era um cara que trabalhava numa empresa, trabalha numa empresa de consultoria financeira, e ele é consultor financeiro, cara, de uma empresa de frota de ônibus em São Paulo, né? Então é uma empresa muito grande, o cara ali na Faria Lima, né? Então, porra, o cara deve ser pranchado de grana, não sei se ele tá nem ouvindo a gente aí, né? Mas, pô, e ele comentou o seguinte, cara, eu tô nesse evento aqui porque eu descobri que esse domingo é possível você fazer um hedge em petróleo usando blockchain, né? E eu, como consultor financeiro, eu preciso ter acesso a ferramentas dessa, porque eu dou consultoria para empresas que têm o caixa em real e dólar, e às vezes até outras moedas, né? E que dependem muito. E às vezes uma subida dessa no petróleo, cara, tu cracha uma empresa, tu literalmente quebra o seu fluxo de caixa, sabe? Mano, aqui a conversa com aquele cara, mano, eu já falei isso com o Caleb várias vezes, né, aqui em Space também. Aquilo ali me chamou muita atenção, cara. Aquilo ali, pra vocês terem noção, entrou até no report que a gente fez pra Gito, né, de falar, e eles Boa. ressoam com isso, né, cara. Eles enxergam que tá existindo esse tipo de demanda e que o cara não é que ele não pode, não tem opção, ele não tem infraestrutura para fazer isso nos meios. É o mesmo caso do Ibov. Você imagina o cara que opera a bolsa e descobrir que ele pode se proteger da Ibov dentro da blockchain. Não tem, se você não tem isso em outra plataforma. Então, a sacada e a velocidade que os caras fazem, isso é muito rápido. Porque o Ibov começou a ter muita saída de capital estrangeiro e agora a galera precisa se proteger. Então, tem a opção de se proteger dentro da blockchain. Então, a velocidade e a sacada deles é muito boa, cara. Sim, sim. E eu tô vendo, cara, que cada vez vai ficar mais fácil, porque cada vez a gente tem mais, embora a gente esteja num bear, como se chama, como quiser aí, a liquidez de stablecoin tá nas alturas, cara. A gente nunca teve tanta liquidez na história de cripto de stablecoins. A gente nunca teve um público, a gente sempre falou de furar a bolha, né?
E furar a bolha não adianta você furar a bolha de sei lá, uma coisa que rode $100. A gente tá falando de furar a bolha, pô, do maior mercado que existe na humanidade, que é o de derivativos, né? Então, cara, isso tá acontecendo, né? Esse movimento tá acontecendo, e como vocês reforçaram aí, isso é realmente, cara, fundamental. O que tá rolando agora é o IPO da SpaceX, né? Cara, você tá rolando isso em Hyperliquid. E tem gente tradando isso aí. Né? Teve um tweet que ficou. Pô, o pessoal comentou aberto essa semana aí, o pessoal lá da Bolsa, acho que era da SpaceX mesmo, né? Pô, o cara tem trilhões, às vezes o cara é acionista. Pô, o valuation da SpaceX tá batendo seus trilhões, cara. Quantas pessoas Então, você não acha que tem milhões ali que querem se redear? E isso é importante também, porque você pega um pré, se você pegar em outras perps, quando você pega um pré-IPO, cara, normalmente a liquidez ela é muito baixa, cara, muito ruim de se operar. Então você pega ali 1 milhão de volume, 2 milhões de volume, é até arriscado você operar algo desse tipo. Então, quando você pega para olhar dentro da Hyperliquid, você vê o volume lá em cima. Então, as pessoas preferem migrar o capital para lá, utilizar e operar lá. Então, esse é um diferencial que uma concorrente ela precisa chegar e entregar essa liquidez para conseguir atrair o cara e para conseguir manter o cara lá. Isso é importante. Pô, não, perfeito, Renanzão, tô 100%, cara. E a parte de regulamentação também, como vocês viram, tá avançando muito nisso, né? Tá aí no Twitter aos montes que a SEC vai liberar essa troca e vai autenticar isso aí. Então, cara, o que falta é liquidez, é o pessoal saber que você está podendo fazer esse tipo de ação. E eu vejo, é um produto, é JTX, né, cara? A gente vê que é um produto que realmente está aí para furar a bolha, para atender a essa demanda, a um trader mais profissional, né? A uma demanda desse tipo aí. Cara, muito bom. Cara, vamos encerrar ainda não, mas Passar vamos pro pensar. Rômulo aí. Rômulo subiu aí. Prazer te ter aí, meu velho. Obrigado pela presença. Fica à vontade aí. Cara, na verdade, eu cliquei sem querer. Até peço desculpa. Pode seguir aí, eu tô só de ouvinte mesmo, tá? Agora fala, agora pode falar. Quer aproveitar não? Tem pergunta para fazer não? Não, tem não. Realmente cliquei sem querer aqui. Desculpa aí. Valeu, meu irmão. Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. Falou. Faz parte, acontece. É isso, né, Calevão? Estamos chegando ao final também. É isso. Perguntar aí mais alguém aí, pessoal. Se mais alguém quiser subir aí, aproveitar aqui os homens aqui, que os caras são bravos. Manda braba, galera, manda braba. A hora é essa. É essa, pô. E, Calevão, já vou adiantar aqui. A gente tem que ter esses caras aí no nosso time de trade, mano. Vai rolar umas coisas mais Os pra caras frente são aí, bons. né? Os caras são, Vambora, são vambora. águia, irmão. Quase todo dia eles estão fazendo live, cara. E eles são um dos poucos, assim, que entrou no mercado de baixa e ainda estão aí. Exato, Sabe? Eles mano. não pararam. Essa é a Muita primeira gente coisa que eu olho. sumiu É a e primeira os coisa caras que eu estão olho, mantendo a irmão. consistência. O que eu vi Sim. de A trader ideia- aí que fugiu, porra, não tá no script. Rapaz, pra você ter noção, assim, eu queria ter começado a criar conteúdo muito antes. Só que aí, o que eu tava no momento de hype no mercado ainda, né? Eu tava no mercado desde 2017, passei pelo ciclo de 22 e tal, mas eu falei, cara, eu não vou começar a criar conteúdo agora, porque senão vai vir a galera falar que só tá criador de hype, né? Veio para criar conteúdo no momento que o mercado tá explodindo, depois vai sumir. Falei, não, vou esperar o bear market. Então veio o bear market, comecei a criar conteúdo. Passei por um ciclo extremamente complexo aí, criando conteúdo, e estamos aqui em mais um bear market. Então, Os airdrops acabaram e a galera sumiu, pô. Que isso. Exato. É isso. Exato, cara, eu e o Renan já conversamos sobre isso, né, muitas vezes, cara. Tipo assim, a gente faz live junto às vezes, né, daí depois da live, ou antes da live, né, a gente fica no off ali. Tipo assim, a gente já se perguntou várias vezes isso, né, cara, como a galera, né, tipo assim, desapareceu, né, falando de criadores de conteúdo, né, pessoal que fazia live, cara, todo mundo sumiu, mano. E nós ali, né, Sumiu. eu, o Renan, tem um que outro ainda, né, mas, né, cara, a gente tá ali fazendo live, trazendo conteúdo pra galera, falando, né, porque a gente também é bastante do trade, né, então, voltando, né, lá no início, né, do nosso space aqui, né, o trade, ele é, tipo assim, uma modalidade que, cara, não importa se o mercado tá em alta, se tá em baixa, é bull, é bear, o trade você tem ali oportunidades a todo momento, basicamente, né. Então, a gente tá aí, né, no momento de alta, de baixa, e é isso, né. Eu acho que esse é o principal, né. E Porque diferente do bear criar passado... conteúdo e trazer, Foi né, mal, guri. trazer hype, né, e botar a galera, né, no FOMO, quando o mercado tá em alta, é muito fácil, né. Mas você se manter resiliente ali no mercado de baixa, onde todo mundo tá saindo, aí
Tem, claro, que o pessoal chega lá, ah, como assim? Ah, não sei o quê. Ainda não desiste desse mercado, desiste. Não, isso aqui é o que vai. Não importa, o mercado tá subindo, a gente não vai desistir. E é isso. Eu acho que é muito disso, né? E diferente do ciclo passado, nesse ciclo agora, a possibilidade de você operar as ações dentro do mercado cripto também, e você tem índices americanos entregando uma estrutura de alta muito forte, isso facilita você migrar a liquidez e você continuar rentabilizando bem o seu capital, mesmo em momentos mais complicados do mercado. Uma estrutura consolidada, uma estrutura que continua te entregando boas movimentações e bons resultados, que no ciclo passado você não tinha, né? Foi quebradeira atrás de quebradeira e situação complicada no mercado. Então o mercado está se estruturando, está ficando cada vez mais sólido, crescendo cada vez mais. E eu acho que a gente vai seguir tendo cada vez mais oportunidades, mesmo em mercado de baixa, como a gente está vendo agora. Exato, cada vez mais oportunidade e o próprio aprendizado, né? Tipo assim, a gente passa por períodos de alta, de baixa, e a gente sempre vai aprendendo alguma coisa, né? O mercado de baixa, inclusive, ele te ensina, te traz um aprendizado muito superior que o mercado de alta. Por quê? Porque você vai, né, focar um pouquinho mais em, pô, aqui eu vou ter que bolar alguma estratégia para fazer uma proteção, fazer um hedge e tal. E no mercado de baixa você aprende muito mais, né, esse tipo de operação do que o mercado de alta, né? Se bem que esse mercado de alta educou direitinho, né? Ensinou bastante esse mercado de Isso foi foda, foi diferente mesmo, mano. Mas é isso, cara, a gente aprende demais, irmão. Eu sou muito dessa filosofia aí também, né? Acho que a gente tem que tentar sempre se renovando, aprendendo. Eu acho que sempre falo isso aqui também, que acho que cada pessoa tem algo para ensinar pra gente, e a gente pra essa pessoa, o mercado, então, nem se fala. E é diferenciar, cara, quem é de verdade, quem é de mentira, quem são os caras que estão aqui ainda, né, criando conteúdo de qualidade, seja no nicho que for, né? E, pô, vocês são exemplos disso aí, cara. Não é à toa que foram os primeiros traders aí que a gente convidou aqui pro canal, que são caras, embora não seja muito meu nicho, Obrigado, mano. nada, irmão. Sendo muito sincero aqui, o pessoal que me segue sabe disso, né? Mas a gente observa quem são os de verdade, né, cara? A gente vê quem é o cara que tá aí, firme e forte, com comunidade, e são caras que a gente quer estar junto, né? Quer tá aqui aprendendo, trocando experiência. E, pô, mano, o papo hoje foi sensacional, foi muito bom. Obrigadão aí, Guri, Renan. Pô, obrigado demais. Esse cara tem que estar no nosso squad, hein, cara. Bom pra dentro, mano. Cara, Pois eu é, a gente vai agradeço. precisar da ajuda de vocês aí, da força de vocês. Tô sabendo que vai rolar competição global aí, dentro da Simbora. JPX. Pois é, galera. Isso Cara, aí eu é uma agradeço alfa mesmo. bastante, mano. Não, pô, tamo junto, Boa, cara. tamo junto, mano. Tamo junto. Eu agradeço também. Eu visto muita camisa, então eu tô colocando bastante expectativa na JTX e vambora. As perguntas que eu fiz justamente porque eu já tenho falado nas lives e é importante trazer isso para a comunidade, falar os diferenciais, exatamente porque a Backpack deixou uma marca aí no mercado, uma marca negativa. Então isso vai ser com certeza uma pedra no caminho aí para a galera entender que o produto é um produto relevante, um produto diferenciado. Mas, cara, a gente veste a camisa, tamo junto e vamos nessa. Pô, meu irmão, muito obrigado, cara. E o que a gente fala é muito isso aí, sabe, Renan? A gente tá aqui pra ouvir crítica também, mano. Que tipo, o produto for ruim, tem que ser falado. Vocês não vão ver a gente passando pano, entendeu? Se o negócio estiver ruim, a gente vai falar que tá ruim, vai cobrar a melhoria deles. Mas se tratando da Gito, a gente já tá com a expectativa alta aí de ser um produto premium, né, cara? Feito pra um high tier aí, pra um trader profissional mesmo. E como a gente sempre comenta, cara, a gente não tá aqui, já que é um produto profissional. A gente não. Quem somos nós para evangelizar o trader profissional, né, cara? E o cara já sabe o que ele quer. E você utilizar uma plataforma de perfis é muito preto no branco, né, cara? É muito assim, matemática. É fácil de você ver o que tá dando certo ou não dá. Né? Você vê livro de ordem, você vê liquidez, você vê os lipas, você vê uma série de coisas, né? Se tem volume, se tem open interest. Você consegue analisar uma plataforma de cima a baixo. Então, cara, a nossa intenção aqui é realmente, né, promover, lógico, a gente está nessa função de growth, a gente tem que falar sobre o projeto, mas não só porque é o nosso trabalho, cara, porque a gente realmente está com intenção máxima de concorrer e passar a Hyperliquid e enviar um produto assim premium para o mercado, que o usuário não tenha mesmo assim a satisfação, consiga reconhecer o que é um produto bom, né?
E eu acho que nada melhor do que vocês também, como a gente trabalha com outros comunicadores aqui, para comunicar o que é bom, né? Acho que esse Space daqui é um exemplo, vocês falaram bastante disso, a gente comunicar o que é bom para a pessoa saber, né? Ter noção disso aí. E, cara, é o início de uma jornada aí, mano. A gente tá contando muito com a ajuda de vocês aí para construir algo sólido. E da minha parte, agradecer demais a atenção de vocês aí. São caras que, repito, embora não seja muito no nicho, sempre conheço aí, sempre conheci de anos, né? Não é de dias nem de meses. Parabéns aí pela trajetória e vou, colar mais na live de vocês para aprender mais sobre trade também. Boa, tamo junto, cara. Vou Boa. agradecer mais uma vez o convite, agradecer o Caleb, agradecer o Diego, agradecer a audiência, a galera toda que passou por aqui, a galera que vai assistindo gravado também. E galera, precisar de qualquer coisa, pode contar aí com a gente. Fala da sua time comunidade da aí, Jet Renan. também. Fala do teu canal aí, mano. Depois passa a bola pro Guri, mas, fala aí, cara. O nome do meu canal é Level Crypto no YouTube. Quem puder seguir no Twitter também, a gente retransmite aqui no Twitter todos os dias, tá? Todos os dias que tem conteúdo, todo dia que tem vídeo gravado. Então acompanha, segue aqui no Twitter. Estamos aqui trabalhando para crescer essa conta. Então conta aí com a ajuda e com a moral de vocês também, tá, pessoal? E é isso aí. Agradecer esse e falar que... Esse Mad Leds aí vai sair quando? Bota um Gito Cabal aí. Bora. Vamos colocar. E a galera da Jet também pode contar com a gente aí por que precisar. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Pessoal, segue esses caras lá. Os caras são brabos. Gurizão. Guri, tamo junto, hein? Valeu. Fala de vocês. Manda braba, Guri. Seu canal, sua comunidade. Boa. Pô, agradecer o convite aí, né? Pô, agradecer o Caleb, agradecer o Diego aí, o Renan também. Tamo junto, tamo aí, né, para se ajudar. Qualquer coisa, estamos à disposição aí para mais Space no futuro aí, para testar, né, levar a experiência pra galera. E é isso. Agradecer a todo mundo que apareceu aí. Tamo junto. Aqui no X é o Guri das Cripto e lá no YouTube é o Guri Digital, né? Lives quase todos os dias, né? Quando não tem live, tem vídeo gravado lá falando sobre o mercado, oportunidades. E é isso. Tamo junto e até a próxima. Dá pra gente fazer umas lives, né? Depois que o produto for lançado. Fazer uma live Acho lá legal. no YouTube com vocês, mostrando o produto, legal. utilizando. Vai ser um massa. prazer. Vai ser um prazer, cara. Eu acho que vale muito a pena. Muito bom, galera. Obrigadão aí pela participação. Guri, Renan. Tamo junto, galera. Quiserem mais Valeu, informações pessoal. aí, continuem acompanhando que vai ter muita novidade aí da JTX em breve. Isso aí, Valeu, galera. bastante novidade. Obrigado também pela audiência aí. Valeu, pessoal. Até Obrigado, a próxima. galera. Um abraço. Valeu! Abraço. Valeu!